Ora, então, boa noite a todos, mais uma vez. O meu nome é Isabela Oliva Teles e vou mediar este webinar que vai decorrer agora nesta próxima hora. Vai ser o primeiro de 5 seminários online dedicados às 5 áreas de foco a que os Lions de Portugal se dedicam e a nível também mundial. Porquê 5 seminários? Uma das razões já indiquei, tem a ver com o facto de dedicarmos a nossa atividade enquanto voluntários, membros desta associação internacional, a estas 5 áreas de foco. Portanto, hoje vamos então iniciar este ciclo com a temática da diabetes e na próxima quarta-feira, já está também agendado conforme viram no evento, teremos sobre a temática da visão. A outra razão de serem 5 é que nós representamos a forma como estamos organizados também por divisões, portanto neste momento temos então um evento que está a ser organizado também estou a liderar uma equipa de vários clubes, tanto com presente e visão, mas quem faz as atividades são os voluntários e quem lidera os voluntários são, a maneira como estamos organizados, os Lions Clubes. Portanto, a temática de hoje, então, e esse seminário organizado pelo Lions Clube de Águeda, pelo que rapidamente vou passar a palavra à sua presidente, Ana Maria Beja Simões, para que possa apresentar as oradoras de hoje. Até já e obrigada. Tens o microfone desligado, Ana, desculpa. Já está? Já sim. Ora, já muito está. boa noite então a todos. Começo por cumprimentar todos os companheiros presentes, agradecendo desde já a vossa presença e agradecer também à doutora Rita Soares Costa e à nossa querida companheira Daniela Cruz terem-se disponibilizado para tratar desta nova temática da diabetes, portanto, sobre o tema, a nova pandemia do século XXI. Vamos então ver um pequenino currículo resumido, certamente, para não vos cansar, de quem é a doutora Rita Soares Costa. É médica de medicina interna do 2º ano, vive em Vila Nova de Gaia, onde fez o seu ensino até ao 12º ano. Tirou o curso de Medicina na Faculdade da Universidade de Coimbra, de 2012 a 2018. Fez o seu internato de formação geral em 2019, no Hospital da Feira. E em 2020 ingressou na especialidade de Medicina Interna no Hospital da Feira. É membro da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. A nossa companheira do Clube de Águeda, a doutora Daniela Raquel Cruz, é interna de Medicina Geral e Familiar, nasceu na Ilha Terceira, nos Açores, a 6 de 6 de 1993 e veio para São João da Madeira com 15 dias, onde fez o ensino até ao 12º ano. Tirou o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, de 2012 a 2018. Fez internato de formação geral em 2019 no Hospital da Feira. Em 2020, ingressou na especialidade de Medicina Geral e Familiar em Pombal. É membro dos Lions Clube de Águeda, como já foi referido, e é membro da Ordem dos Médicos. Concluiu também a sua pós-graduação em peritagem, consulta do viajante e cessação tabagística. É membro da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Muito obrigado uma vez mais. Vamos ouvir então o tema diabetes, nova pandemia do século XXI. Muito obrigada. Podes dar início, Rita? Claro. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Estão todos a ouvir-me bem, certo? Sim, estamos a ouvir.
Ótimo, é isso mesmo que eu queria. Pronto, chamo-me Rita Soares Costa, sou médica de medicina interna daqui do Hospital da Feira, e a Daniela fez-me este convite de vir falar um bocadinho da diabetes como a nova pandemia do século XXI. A diabetes Podes passar, Daniela, se faz favor. A diabetes, pronto, é uma doença cada vez mais em voga, cada vez mais falada, que surge quando o nosso organismo não, ou duas razões, ou não consegue produzir a insulina necessária para as nossas atividades, ou então o nosso organismo está de tal forma alterado que não consegue lidar com a insulina que nós produzimos. A insulina também é uma hormona muito falada, mesmo no dia a dia não, mas pronto, mesmo na comunicação social, é uma hormona produzida no pâncreas e encontra-se muito ligada aqui à parte dos açúcares, da glicose, que é o que basicamente nos dá energia para nós conseguirmos, para o nosso organismo conseguir lidar com as nossas atividades diárias. E havendo este déficit de insulina no nosso corpo, seja por não estar a ser produzida ou por nós não a conseguirmos assimilar, aqui a parte da glicose vai estar alterada e é isto que nós conseguimos ver nas análises, é um aumento da glicose. Há vários tipos de diabetes, que vão levar aqui ao aumento da glicose, nomeadamente a diabetes tipo 1, que é uma diabetes que normalmente ouve-se muito falar em termos de jovens, começa normalmente nas idades mais jovens, nas crianças / adolescentes, mas que também pode acontecer nos adultos, que estes vão ser, o tratamento vai ser mesmo só a insulina. Depois a diabetes tipo 2, que é a diabetes mais difundida, mais corriqueira, é aquela diabetes que se vê mais pela meia-idade, em que normalmente o tratamento passa por medicamentos que nós damos, por medidas de perda de peso e exercício físico, e depois também há uma diabetes mais específica que se encontra aqui, que é a diabetes gestacional, que é a diabetes particularmente na grávida, que pronto. Em termos de sinais que um doente com diabetes começa a ter, pronto, normalmente são assim uns sinais um bocadinho inespecíficos. Os doentes começam normalmente são 3 sinais cardinais, mas não costumam estar muito presentes, que é muita fome, muita sede e muita urina. São logo os 3. Mas normalmente, o que é que acontece? Normalmente as pessoas queixam-se assim de umas queixas de cansaço generalizado, um mal-estar, entretanto começam com umas queixas assim um bocadinho de sede, com umas infecções assim meias esquisitas, às vezes podem ser, por exemplo, muitas infecções urinárias, e pronto, e acabam por ir ao seu médico, portanto, fazer umas análises de rotina, e é aí que é diagnosticado com diabetes. Podes passar, Daniela, por favor. Há vários fatores de risco aqui associados à diabetes, nomeadamente aqui a parte da família é muito importante. Se a família já tiver vários casos de diabetes, e especialmente diabetes tipo 2, a probabilidade da pessoa vir a desenvolver a doença é maior. Aqui, e claramente aqui a parte da obesidade e ter bastante gordura a nível da barriga também não vai ajudar aqui no desenvolvimento da diabetes, é um fator de risco. E depois também agravando aqui a parte, especialmente aqui da pandemia, o sedentarismo, ou seja, nós estamos em casa, no sofá, a ver televisão, e tal, dá-nos fome, vamos comer um pão, entretanto ficamos um bocadinho mais a ver televisão, entretanto abrimos um pacote de batatas fritas, alguma coisa parecida. Pronto, então aí nem se fala, e esta pandemia nisso não vai ajudar nada aqui a parte da diabetes.
Podes passar. Em termos de diagnóstico, bem, normalmente o diagnóstico é feito por este exame. Sempre que nós vamos ao médico de família, vamos o que seja, pelas análises de rotina, normalmente pedem-nos análises em jejum. Uma dessas análises chama-se a glicose em jejum, e aqui, se este valor estiver alterado, é aí que nós fazemos o diagnóstico de diabetes. Diabetes, se o valor vier maior ou igual a 126, e há aqui uma entidade que se chama pré-diabetes, que é tal e qual como aqui no semáforo, é como se fosse o sinal amarelo. É basicamente o sinal de atenção, que cuidado, o organismo está a tender para a diabetes, e tem que ser um sinal de alarme para as pessoas para começarem a ter cuidados na alimentação e no exercício físico, para não virem a desenvolver a diabetes. Podes passar, Daniela, se faz favor? Entretanto, controlar a diabetes. Bem, controlar a diabetes, eu já fiz aqui algumas achegas. Alimentação, sim, saudável e equilibrada. A alimentação no diabético não significa passar fome, não significa só comer salada, não significa nada disso, está bem? Pronto. É sempre saudável e equilibrado, ou seja, nas medidas certas. O prato tem que ser um prato dividido, metade salada, um quarto hidratos de carbono, nomeadamente arroz ou massa, e um quarto com proteína. Pronto, comer sopa, tentar cortar um bocadinho, sim, aos hidratos de carbono, mas também tentar também não comer gorduras, nomeadamente gorduras que nós sabemos que são assim piores, tipo muito porco, muitas carnes vermelhas. Pronto, ter o que nós ouvimos falar de uma alimentação saudável e equilibrada. Claro que depois há sempre aquelas alturas que, pronto, vá lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, pronto, também não será por aí. Exercício físico regular também é uma coisa muito importante. Fazer 30 minutos de exercício físico pelo menos umas 3 vezes por semana, especialmente agora que o tempo se torna mais ameno, com mais sol. Fazer umas caminhadas é sempre uma coisa ótima aqui para ajudar no controle da diabetes. Depois, controlar os níveis de glicemia no sangue. Isto vai depender também do tipo de diabetes, não é? O diabético tipo 2, que não está a fazer insulina, não precisa de andar sempre a controlar os níveis de glicemia no sangue com as maquinetas, mas mesmo assim é preciso controlar a nível do médico assistente, seja médico de família, seja médico hospitalar, o que seja. E para isto é preciso tomar a medicação corretamente, está bem? Há médicos, especialmente agora, que cada vez estamos mais informados sobre a diabetes, cada vez há mais medicações para a diabetes, cada vez são mais seguras. Por isso é preciso tomar a medicação corretamente. E para além disto, tabaco e álcool também, se não parar, se não deve parar, pelo menos reduzir, especialmente o álcool. O álcool vai saber, e depois o nosso organismo assume que bastante transforma o álcool aqui em açúcar, por isso também não é uma coisa muito boa para um doente diabético. Podes passar. Em termos de tratamentos da diabetes, pronto, há comprimidos, há agora uns injetáveis que não são propriamente insulina, e há insulina. A insulina não é, se for dada de acordo com os ajustes e controlada por um médico juntamente com o doente, não é um bicho de 7 cabeças, pronto, é preciso, mas é ter cuidado, saber manusear, saber quando é que se tem que dar menos ou quando é que se tem que dar mais, pronto, aqui um bocadinho o jogo de cintura. Mas a maioria dos medicamentos, e isto falando à parte da insulina, mas a maioria dos medicamentos comprimidos e os injetáveis, que neste momento não são insulina, são seguros. A probabilidade de fazerem hipoglicemias, que é uma coisa que nós não queremos, os riscos são muito baixos, portanto são fármacos seguros. E para além disso também é muito importante também controlar aqui o resto dos fatores de risco, especialmente a hipertensão e o colesterol, pronto. São sempre duas doenças que andam sempre lado a lado com a diabetes, e é preciso sempre controlar. Em termos de sinais de hipoglicemia, só aqui para
para deixar o que é que isto significa. A hipoglicemia é quando nós temos uma glicemia abaixo dos 70, ou seja, quando nós fazemos aquelas piquinhas no dedo e aparece um valor abaixo de 70, juntamente com sintomas, está bem aqui, umas dores de cabeça, uma palidez, o doente não se está a sentir bem, começa assim com os suores, pronto, vai-se a picar o dedo e aparece uma glicemia abaixo dos 70, pronto, isto é que é uma hipoglicemia. E o tratamento também costuma ser muito simples, está bem? Está recomendado umas 10 a 15 gramas de açúcar. O que é isto? Nada mais do que 2 a 3 pacotes de açúcar. Normalmente os pacotes de açúcar vêm entre os 5 ou os 8 gramas, dependendo do tamanho do pacote. Pronto. Mas é basicamente ou tomar 2 pacotes de açúcar com um bocadinho de água, ou um compal, também dá, ou 3 cubos de marmelada. E depois disto, repetir outra vez a pica, ver se os valores já estiverem acima dos 70, ótimo. 10 minutos depois é para fazer uma refeição, comer maçãs, comer um pão, comer massa, o que seja. Pronto, tem que ser uma coisa mais lenta. Se não, pronto, aí tem que se repetir outra vez. Se os valores continuarem baixos, é melhor chamar ajuda. Atenção que o chocolate não é uma boa... Não é um bom tratamento aqui para a parte da hipoglicemia, não vai ajudar de forma rapidamente, gostamos sempre mais do açúcar. Em termos de, pronto, isto é parte da hipoglicemia, Daniel, em termos de complicações, pronto. Porque é que nós queremos ter os doentes diabéticos controlados, fazer a medicação, tê-los sempre de olho? Porque a diabetes está aqui associada a muitas complicações e causas de morte e, para além disso, doenças que pronto, não são assim muito boas. E por isso precisamos de ter os doentes em olho, nomeadamente a parte do olho, porque a diabetes é uma doença que, se não for controlada, pode levar à cegueira, e por isso é muito importante também os doentes diabéticos fazerem o rastreio da retinopatia sempre anualmente. Aqui a parte dos infartos e dos AVCs claramente são causas de morte muito importantes aqui em Portugal. A parte da doença renal também é uma parte que por vezes pode ser um bocadinho esquecida, mas temos que lembrar também, se a diabetes não estiver controlada, o doente até pode resultar em hemodiálise. E a parte também daqui dos nervos, porque a diabetes também está muito associada à dor crónica, que é uma coisa que também nós não queremos que os doentes evoluam, porque apesar de termos alguns tratamentos para aqui para a dor crónica, muitas vezes as respostas não são as que nós queríamos. Pronto. E depois as úlceras diabéticas, que a Daniela vai falar, em que, se não tivermos cuidado e se não forem seguidas, podem levar mesmo a amputações de dedos e pés e mesmo membros. Está bem? Pronto. Era isto mais ou menos que eu tinha, Daniela. Daniela agora vai falar um bocadinho da consulta do pé diabético e de alguns mitos. Desculpem, tinha o microfone desligado, estava de algum dos mitos. Certo, é assim, porque é que eu vou aqui insistir um bocadinho aqui com a parte do pé diabético? Porque é uma coisa que os diabéticos e até as famílias têm que estar atentos, que é uma coisa que se pode fazer em casa. Existe mesmo uma consulta nos cuidados de saúde primários em que nós temos muito cuidado com isso. E porquê? Como a minha colega disse, a diabetes, a gente até na brincadeira costuma dizer que é a doença das tias. Porque é que provoca neuropatia, retinopatia, nefropatia, acaba tudo nas tias, estas complicações. Nesta parte aqui, qual é o problema do diabético? Deixa de sentir. Ele, por exemplo, é capaz de ter uma pedrinha no sapato e não sentir. E isso ser o início de uma úlcera. E que pode ter consequências muito graves. Daí eu quero chamar a atenção para a parte do pé. O que é um pé neuropático? As pessoas começam a perder a sensibilidade, o pé começa a ficar deformado, aquela pele seca com calosidades e quente e rosada, ao contrário de um pé isquémico. Então nós temos que ter cuidados diários com os pés. E tanto a pessoa própria se conseguir fazer, ou então pedir a alguém que o faça. Deve observar todos os dias os seus pés. Se tiver dificuldade, colocar um espelho. Lavar os pés todos os dias em água morna e sabão, nunca deixar de molho e secá-los bem, principalmente entre os dedos. Hidratar, aplicar um creme hidratante diariamente, nunca chegar a este ponto de ficar assim o pezinho hidratado. Limar, não cortar os cantos das unhas, limar as unhas a direito com uma linha de cartão
e limar as calosidades. Nunca andar descalço ou só com meias em casa, porquê? Porque essas pessoas não têm a mesma sensibilidade do que um não diabético e facilmente fazem uma fissura. Usar sempre sapatos fechados e confortáveis, calçar meias de algodão claros e sem costuras, e comprar sapatos de couro sem costuras sempre no fim do dia. Verificar antes de calçar se tem dentro dos seus sapatos algum corpo estranho, ou seja, eu estou a insistir nestas coisas que parecem básicas, uma pessoa que não é que isto parece básico, mas isto acontece. Doentes que de facto foi andar um dia com a meia um bocadinho mais apertada, ali uma pedrinha, e quando vai ver, passado 2 ou 3 dias, já tem ali uma úlcera. E já devem conhecer pessoas, agora em pleno século XXI não é tanto, mas isto há uns anos era um flagelo. As pessoas que começavam a ficar sem uma unha, depois era o pé, depois era a perna, cheguei eu, quando eu estou em Santa Maria, havia lá casos em que a gente dizia, já só temos meio doentinho, porque começava no joelho, começava na perna, as pessoas eram apontadas. Às vezes começou numa unha, uma coisa mínima, daí nós estarmos aqui a insistir nestes cuidados que temos que ter sempre. Nunca usar as meias apertadas, que vinquem. Às vezes, o que é que a gente aconselha? Fazer um corte na meia, para não estar ali a apertar, então principalmente quando são meias novas, não usar botijas de água quente e atenção às lareiras. E consultar sempre consultar sempre um médico quando existir uma ferida, alguma micose, alguma unha encravada. E isto, pronto, eu não tenho nada contra os calistas, nem nada aos esteticistas, mas às vezes a gente vê coisas que foram primeiro, recorreram tudo, e depois é que chegam já ali com infecções e com problemas que já é preciso desbridar, tratamento, ou seja, temos de ter muita atenção ao pé de um diabético. Agora, mitos e verdades. Se alguém quiser intervir, estão à vontade. Vocês acham que a diabetes é uma doença assim tão séria ou não? Ou há coisas piores? Não esquecer que tem que ativar o som, só que recomendar. Está ativado. Então ponham no bate-papo, se não se importarem, para contribuírem para a interatividade, responder aqui à doutora no bate-papo. Acham que assim é só ter uns diabetes? Isto é uma doença... Agora a doença da moda, o que é que acham? Que isto é para levar a sério ou não? Ou para ir empurrando com a barriga? Quem a tiver. Ninguém quer intervir? É bastante séria, que eu já estou aqui a ver, certo? Isto é uma doença bastante séria. No início, para ser assim uma coisa, isto é controlado, tenho aqui um bocadinho de açúcar, até as pessoas dizem, eu sou docinho, sou como uma abelha, mas não. Isto a longo prazo tem consequências tão graves, como a minha colega disse, que isto pode cegar. Isto há amputações. Até a nível dos Estados Unidos da América, pensa-se que as causas de morte e as consequências da diabetes superam o cancro da mama e a sida. Só para vocês verem que isto é mesmo uma pandemia a nível mundial e cada vez mais. E bem, agora já não temos falta de comida e, pronto, não passamos já, tendo alguma, pronto, em países subdesenvolvidos, aqui nos países desenvolvidos não passamos, neste caso, por fome, ou seja, temos sempre comida disponível e comemos demais, ou seja, por um lado é bom porque não estamos em carência, mas por um lado é bom porque a gente fazemos exageros, às vezes quase diários. Agora vamos para outro. Se tiver excesso de peso, obesidade, um dia vai desenvolver diabetes. O que é que acham? Isto é verdade? Isto é mentira? Ou alguma coisa contra os obesos? Ai, Daniel. Estou a fazer. Muito bem, sim, a probabilidade é maior, é isso mesmo que eu queria, sim, é isso mesmo. Ou seja, o facto, isto é um fator de risco, não quer dizer, há pessoas que são magríssimas, seja que são 1000 gramas em pessoa e vão desenvolver diabetes. Só que, claro, se as pessoas têm, até muito ligado na diabetes tipo 1, na diabetes tipo 2, ainda mais o excesso de peso, a obesidade, são fatores de risco, ou seja, nem está certo nem está errado, é um nem. Próximo, é muito fácil saber se tem diabetes, os sinais são claros. Alguém respondeu a esta ou não? Tivemos atenção. Alguém respondeu que sim. Está aqui a ver. Não são claros, os sinais não são claros, infelizmente não são claros. Às vezes a gente só faz o diagnóstico após um infarto e vamos ver de facto que a pessoa era diabética. Como a gente falou inicialmente, alguns, a pessoa sentia-se mais cansada, pronto. Nós portugueses conseguimos arranjar sempre desculpas para tudo, podia ser pior, hoje foi por isto, amanhã hoje foi uma discussão que estou cansada, hoje estou com mais cedo porque se calhar abusei no sol, e vamos adiante. Ou seja, às vezes não é fácil, a gente já só diagnostica a consequência. E há pessoas que estão os homens, nada contra os homens, para ir ao médico, sabe Deus, não é? Nós, cada mulher é mais fácil, estamos sempre, pedimos uma janela escutando. Agora os homens, cada vão às vezes na última, não é? Não é nada. Mas pronto, às vezes não é fácil. Agora a próxima questão. Comer muito açúcar causa diabetes? Ninguém quer responder? Para isto ser mais interativo? Não. Pronto, não é nem não, nem sim. Nem não, nem sim.
É assim, claro que comer muito açúcar, a pessoa, pronto, se comer, aumenta o fator de risco, mas, por exemplo, no caso dos diabéticos tipo 1, há pessoas que tinham por exemplo, no caso dos diabetes tipo 1, há pessoas que neste caso, ou seja, o próprio pâncreas já não produz insulina, ou seja, não é por comer muito açúcar, ele se não tivesse nunca comido açúcar ia desenvolver também a diabetes, estão a perceber? É que isto são umas perguntas assim mais manhosas, isto nem é assim nem não, mas claro que é um fator de Sim, risco. Daniela, mas diabetes tipo 2, vamos lá focar na 2. Na 2, sim, mas isto é para ser um mito, é para desmistificar um bocadinho. Próximo, as pessoas com diabetes... Mesmo assim... As pessoas com diabetes devem comer alimentos especiais para diabéticos? Penso que esta resposta aqui a Rita até já respondeu, não tem necessariamente, ou seja, na teoria nós devíamos todos ter uma alimentação saudável, ou seja, não teríamos os diabéticos ter que se prescindir de comer isto ou prescindir de comer aquilo. Só que infelizmente, pronto, a nossa cultura portuguesa, nós comemos, por exemplo, muito pão, ou seja, é por hábito comer pão à refeição, às vezes em entrevistas que a gente faz, as pessoas comem às vezes 5, 6 pães de forma diária, não. Um diabético não pode ter esse tipo, ou seja, tem que cortar a parte dos hidratos de carbono, porque depois isto é convertido em açúcar, ou seja, temos que ter uma alimentação saudável como o resto da população deveria ter. Agora, pessoas com diabetes não podem comer doces ou chocolates? Acho que também a Rita já deu aqui uma cheia consoante esta questão. É assim, de vez em quando não são dias. É claro que a pessoa não pode estar todos os dias por defeito comer doces ou todos os dias por defeito comer chocolate. De vez em quando lá pode, mas tem que se ter atenção, não é? Não pode ser aniversários todos os dias. Agora, se for de vez em quando, claro que pode. A diabetes pode ser transmitida de uma pessoa para a outra. O que é que acham? Não, pronto, está correto. Pessoas com diabetes estão mais propensas a ter gripes e outras doenças. O que é que acham? Estou a dizer que não. Que não? Nem esta resposta aqui nem é certo nem é errado, porque de facto as pessoas, não é que quem é diabetes está mais propenso a ter gripes e outras doenças. É ao contrário. A gente deve prevenir as gripes, por isso é que a gente recomenda a vacinação aos diabéticos, que a vacina 3 e a vacina P23, porque ou uma pneumonia, por exemplo, uma pneumonia num diabético pode ter uma consequência mais grave, porque não tem um sistema imunitário não é tão ágil como outro, ou seja, não é assim tão linear como diz aqui o mito. Pessoas com diabetes estão mais propensas a ter gripes e outras doenças. Agora, outro. A fruta é comida saudável, então posso comer o quanto quiser. Certo, a fruta também tem açúcar, certo, é verdade, ou seja, às vezes há às vezes as pessoas pensam, eu como a fruta posso comer 5, então na época das laranjas, na época dos peixes, posso comer 5, 6, 7, é do meu quintal, não faz mal nenhum, não. Depende do tamanho da fruta, não é? Mas até nós costumamos, porque de facto tem muito açúcar, aquilo é absorvido rapidamente. Por isso, uma pecinha de fruta do tamanho da nossa palma da mão é que deve ser a dose ideal. E se puderem acompanhar com uma bolachinha, para não alguma coisa só, para não ser logo reabsorvido. Comerem assim fruta sozinha, também não é o mais aconselhável para o diabético. Ou pós a refeição, se comer sim, após a refeição, é sempre melhor. É sempre melhor. Agora, comer sozinha a fruta, que a gente não é o mais aconselhável, comer a fruta assim. Porque é logo absorvido, vocês têm ali um pico de glicémia. Agora, o que é que vocês acham desta última aqui questão? A insulina é um fim de linha. Só a morte é o fim de linha, sim, senhora, é verdade. É isto que cada vez mais que nós temos que desmistificar. Isto é uma doença crónica. E felizmente, nos dias de hoje, o que eu vou dizer não é muito bonito, mas felizmente nos dias de hoje ter diabetes, a quantidade de medicamentos que existem à disposição, é possível controlar a diabetes até não é dizer de uma forma fácil, mas há uns anos atrás não. Era complicada, por isso é que existia muito mais consequências. Hoje em dia temos consultas nos cuidados de saúde primários de 6 em 6 meses, em que a gente vê diabéticos, em que a gente controla, pede as hemoglobinas glicadas, a pessoa quase consegue ter uma vida normal como o resto da outra população. O que é que acontece? Nós vamos introduzindo, não é? Vamos introduzindo gradualmente a medicação oralis e também já existem alguns injetáveis que não são insulina. Quando a pessoa chega à insulina, não é o fim de nada. É assim, quando os diabetes começam a iniciar a insulina, até o seu equilíbrio metabólico volta a um basal, ou seja, não é fim de linha nenhum. As pessoas podem estar 20 anos a tomar insulina. Isto é outra forma terapêutica, é isto assim que tem que ser visto, não como um fim, isto é a outra terapêutica. As pessoas temos que desmistificar
ligar isto, olha, agora cheguei à insulina, estou no fim, já estou com os pés para a cobra. De todo, é um tratamento disponível, felizmente, é muito antiga a insulina e que cada vez mais as insulinas que existem são muito mais seguras, o risco de hipoglicemia já não é tanto como antigamente, como as insulinas que se usavam antigamente, e as pessoas sentem-se bem, claro que existe o incómodo, tem que estar sempre a picar, esse tipo de coisas, só que as agulhas agora são muito fininhas e existe toda uma manopla de cremes, toda uma manopla de coisas que se consegue atenuar este tipo de problemas e felizmente em Portugal temos cuidados de saúde por imagem que a gente acompanha esta transição e tem consultas com a enfermagem em que explicam que devem transitar os sítios, onde devem injetar a insulina. Por isso eu quero que fiquem com a ideia que a insulina não é o fim de nada, é um tratamento disponível que felizmente já é muito antigo, mas que vai continuar e há de continuar por muitos e longos anos. Pronto, era mais ou menos isto aqui que a gente queria vos trazer hoje. De uma forma, resumindo, concluindo e baralhando, os sintomas da diabetes, porque já foi logo dito no início, agora os sintomas da diabetes, para vocês estarem atentos, é uma perda de peso, é falta de energia, urinar de forma frequente, o aumento do apetite, infecções, algumas infecções urinárias também, cansaço e sono excessivo, uma visão embaciável ou turva e beber em excesso. Claro que se a pessoa um dia está com muita sede, não quer dizer que tenha diabetes, não é? Mas se reunir dois ou três sintomas desses, é de chamar a atenção e de procurar ajuda médica e fazermos análises. O diagnóstico não é difícil de fazer, ou seja, temos análises, temos disponíveis, em Portugal é um país facilmente se consegue pedir uma hemoglobina glicada, uma glicemia em jejum e vamos controlando. Se for uma pré-diabetes a gente controla, se entramos a diabetes inicia-se a medicação, existe, e hoje em dia um número, e ainda bem, alguns medicamentos são muito baratos, ou seja, já temos essa benesse, já existe genérico, já não é só como antigamente, os medicamentos já existiam genéricos, agora existem medicações muito baratas, o que também é bom. E pronto, era isto que a gente tinha para vos vender, espero que tenham gostado. Tentamos não sermos muito específicos ou irmos muito pormenor, porque a diabetes é um mundo, estava para estarmos aqui 3 dias, 4 dias, mesmo assim a gente não ia dizer tudo, que foi difícil selecionarmos o que apresentar, não ir muito a fundo, mas também não fugir muito, não dar uma aula de faculdade, mas também não disse só aqui dizer que a diabetes é mau e que não devemos comer, que não devemos beber, mas também não queríamos isto assim tão... Pronto, espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez à Rita de se ter disponibilizado, assim, de uma minuto para o outro, para vir cá falar. Não conhece os Lions, isto também foi tudo novo para ela. Isto companheira, não deve ter estranhado esta forma de cumprimentar uns aos outros, mas é normal, Rita, isto é o normal. Aliás, esqueceste de uma coisa. O quê? Vou dizer, também não é só os cuidados primários, não é só o médico de família. Sim, mas eu tinha que vender o meu peixe, Rita, não vamos entrar aqui com regras. Só quando vocês estão mal que a gente manda para o hospital, a gente tenta resolver, mas sim, existe um hospital, claro, endocrinologia e a medicina interna, claro, só que pronto. Pois, puxa sim, existe consultas, claro, não é? Tem que ser. Claro. Ora, muito obrigada a ambas, acho que foi espetacular e acho que foi das primeiras vezes em que eu até vi de forma tão nítida esta questão, não apenas... Já agora, se vocês não se importarem, podem tirar a partilha do ecrã, portanto, é no mesmo botão em que vocês partilharam, que assim podemos nos ver mais uns aos outros. Ora, exatamente, muito obrigada. Portanto, acho que todos, foi a primeira vez que realmente vi de forma tão clara, não apenas os sintomas, como também os mitos, e muito grata pela vossa energia, que acho que transmitiram também da forma como fizeram a exposição, que acho que foi qualquer coisa de espetacular. Eu vou então já estão abertas, portanto, qualquer pessoa pode intervir, neste momento vocês têm permissão para intervir, portanto, está aberto o período de perguntas a colocar. Está ali o Luís Mendes da Paz, o companheiro, portanto, nós temos aqui Lions e nós Lions, portanto, eu vou tratar as pessoas pelos nomes, está bem? Portanto, Luís Mendes da Paz, é só ligar o microfone, só clicar no símbolo do microfone. Espera lá que ainda não está. Não estamos a ouvir ainda. Há de ter aí, quando passar o rato por cima da imagem, há de ter o ícone do microfone, é só clicar em cima. Nós sabemos que está a falar, nós isso conseguimos perceber, mas ainda não estamos a ouvir.
Eu, se calhar, eu ia lhe pedir o seguinte, eu vou dar a palavra a outra pessoa. Já está. Foi só dizer que eu ia dar a voz a outra pessoa e já conseguiu. Quando quiser, faça favor. Muito obrigado, mais uma vez, às senhoras doutoras e nossa companheira Daniela. Parece-me que a nossa companheira Daniela é um espetáculo nestas coisas de diabetes, ainda só agora está a começar. Eu, como diabético, se durar muito tempo, quando ela for mais madura, vai ser um assunto sério, que ela não nos perdoa nada. O que ela nos diz são coisas que nós sabemos ou temos a obrigação de saber. Mas a medicação, o que devemos fazer, as atenções. Hoje, e tenho um filho que também é diabético e que passou pelaquela fase terrível do problema da sensibilidade no pé. Pé diabético, e que está a recuperar com fisioterapia. A questão que eu ponho às senhoras doutoras, e a minha companheira Daniela permite-me, uma vez tem uma colega sua, que não sei se é companheira ou não, mas se não é, tem boas condições para ser, é sempre bem-vinda. Alguma interferência ou comunicação da doença de zona com a diabetes? Pergunto. É uma questão que gostaria de saber. E depois, a segunda situação. A minha médica da diabetes aconselhou-me a tomar um medicamento que é caríssimo e que eu senti que realmente já sei porque é que é caro. Porque é o medicamento que as senhoras das curvas tomam para ficarem mais elegantes, que é o Victoza. Essas duas coisas eu gostava que, ter um diálogozinho sobre o problema da zona a interferir com os diabetes, o problema da Victoza como medicamento tipo insulina e também esse problema da fisioterapia física para recuperar, neste caso foi o meu filho, de um problema que teve num pé. E fica aguardado, se puder ser. Posso tentar responder, Rita, depois a seguir tentas... Sim, como quiseres. Pronto, então vou tentar responder. É assim, de facto, a questão da Victoza, de facto, sim. Como esse medicamento é caro, sim, mas revolucionou de facto, porque o que é que isso é o liraglutide, a substância ativa do Victoza é liraglutide. O que é que acontece? Ele vai atuar, além para controlar os níveis de glicemia, vai atuar ao nível do apetite. E vai excretar açúcar pela urina, ou seja, por isso é que faz perder peso. E agora já posso falar disso, que isto já é... Ui, porque é que a minha imagem está gigante? Estás a falar do... Espera aí. Daniela, deves ter clicado no botão visualizar. Não, foi o moderador da parte técnica que te pôs em grande, não foste tu. Ok, não faz mal. Então, como eu estava a dizer, a Victoza, que o princípio ativo é o liraglutide, é uma terapêutica que está disponível, e bem porquê? Porque além de atuar para baixar os níveis de glicémia, atua ao nível do apetite, que diminui o apetite, faz com que o açúcar seja libertado na urina e faz perder peso. Ou seja, há pessoas que a tomar isso perdem 7, 8 quilos. Na boa, claro que isto quando as mulheres estão a usar isto agora, e podem usar, mas não como o Victoza ou o liraglutide. Agora, neste momento eu posso falar que isto já foi aprovado recentemente, estão 3 medicamentos aprovados para a diabetes, que é o Saxenda, que é a mesma coisa que o Victoza e o liraglutide, só que pode ser comercializado, por estética e mais. Tem que se fazer um investimento de 200 e tal euros, mas de facto, eu prescrevo aos meus doentes, sem qualquer problema, em que quem quer perder peso, já está aprovado para a obesidade, só que a gente não pode prescrever como Victoza liraglutide. O nome dele é Saxenda, não é comparticipada, é o defeito dele, mas está aprovado. O segundo medicamento que está aprovado também para a obesidade é o Orlistato. O que é que este faz? Já agora, pronto, respondo na questão do peso, acho que... É o Orlistato, ao tomar aquele, 30% da gordura não é reabsorvida, vai pelas fezes, e tem o Mycimba, também vai interferir, que é comprimidos, vai interferir ao nível do apetite, e também faz perder peso. São esses 3, claro que existem outras medicações que também fazem emagrecer, só que não estão aprovadas. Sim. As medicações que estão aprovadas são essas. Pronto, acho que respondi a esse. Queres acrescentar mais uma coisa a esta, Rita? Sim, aliás, pronto.
Victosa, sim, veio revolucionar aqui a parte da diabetes, é uma das terapias injetáveis que nós temos, que não são insulina. Para além da Victosa temos mais 3 e agora saiu o 4º da mesma família. Pronto, são todos injetáveis, alguns um por dia, um por semana, um por mês. Há basicamente 3 tipos, pronto. São caros, mas especialmente na diabetes, há com participação. E vieram revolucionar aqui a parte da diabetes, porque são muito bons, tanto da parte da diabetes, como mostraram que melhoram aqui tanto a parte do coração como a parte dos rins, ou seja, para além de tratar a diabetes, estamos a proteger, dá alguma proteção a nível dos outros órgãos que também são afetados pela diabetes, portanto são fármacos esses e outra classe que nós temos agora que são comprimidos, que é o Forxiga, está-me a faltar o resto dos nomes comerciais. Já falo do Forxiga e do Chico, já é SGLT2, não é? Sim, esses também são muito bons, tanto uns como outros, claro, que uns são injetáveis e os outros são comprimidos, pronto. Mas estes injetáveis são mesmo muito bons e especialmente associando os injetáveis com os comprimidos, pronto, aqui a parte da proteção do coração e do rim tem um papel muito bom nesta parte, pronto. Claro que depois falando depois aqui este aqui, o Victosa, ajuda a perder peso, sim, não é o fármaco que está basicamente aprovado, é o Saxenda, é o mesmo, só que as dosagens são diferentes. E o Saxenda não está comparticipado porque não há comparticipações para medicação da obesidade, pronto. É à volta, se tem curiosidade, é à volta de 256 euros, 5 canetas. Sim, sim. Há umas farmácias que fazem assim uns preços especiais de acordo com as compra 5 e o 6º fica à metade do preço. É assim umas maroscas. É um negócio, então, um doente ao ver-se tratado é muito dinheiro poupado. Eu não tenho problema nenhum em prescrevê-los. É isso, mas o Victosa assim, tem muita comparticipação em termos de diabéticos, e isso é o mais importante, porque são nos diabéticos que nós queremos que sejam especialmente utilizados estes fármacos que vão proteger tanto aqui a parte do rim como a parte do coração. Relativamente à parte do zoster, sim, é assim como a Daniela tinha dito, a parte das infecções, especialmente havendo uma diabetes com muita duração, pronto, depois aqui o sistema imunitário vai se ressentir sempre um bocadinho, não é? Pronto, especialmente porque estes doentes normalmente têm sempre mais patologias, ou também são hipertensos, ou têm colesterol, ou afinal também são assim um bocadinho mais obesos, ou já também costumam ser faixas etárias um bocadinho mais velhas, pronto. E a probabilidade de termos uma zona é maior quanto mais nós envelhecermos, porque o nosso sistema imunitário também se ressente. Depois, muitos doentes também já têm aqui a parte da doença renal, e a doença renal também leva a baixas do sistema imunitário. Tudo isto leva com que estes doentes, pronto, não estando propriamente, sabemos que é uma população especial em termos de infecções e em termos de zona, pronto, não é propriamente tão mais em risco, mas nós sabemos que se calhar se afetar é preciso andar de olho neles, porque se calhar vai ser uma zona um bocadinho mais difícil de tratar, nem, se calhar não, mas se calhar vai sobreinfectar, se calhar é preciso reavaliar mais cedo. Pronto, será mais por aqui. Não sei se concordas comigo, Daniela. Sim, concordo, sim. Acho que explicaste muito bem. Não o faria melhor. Essa questão. Ora, eu tenho aqui uma questão escrita da Sara Ferreira. Gostaria de saber se quem estiver a tomar medicação para controlar a diabetes poderá parar e controlar através da alimentação equilibrada e exercício físico. Sim, a gente já respondeu, só foi uma pergunta por responder do companheiro Mendes da Paz. A questão do pé. Pois é, a do pé e da fisioterapia, tem toda a razão. Já respondeste, já.
Então, Então, responder a da questão do pé, fisioterapia? acho que sim, acho que a questão do pé, sim, a fisioterapia ajuda, sim, vai ajudar, e de uma forma às vezes muito simples, não está aqui desviando do assunto, por exemplo, às vezes uma coisa muito simples, que é a questão do pé, de facto tem aquelas deformidades, não é? Que o pé, aqueles calos, aqueles joanetes, como a gente diz, e está sempre ali em contato, o que é que se pode fazer? É comprar umas palmilhas em gel. É até o que aconselho, não tenho nenhuma patrocínio, mas na Decathlon as palmilhas são muito boas, por exemplo, são boas e baratas, e a gente recomenda muito isso, para evitar o contacto. São palmilhas, a relação qualidade-preço é ótima e de facto faz ali uma proteção entre o pé e o sapato, para evitar que haja ali o aparecimento de uma ferida. E claro, a fisioterapia ajuda sim, a estimular aquela parte nervosa, acho que sim, acho que só se tiver essa possibilidade, e colegas dentro da SAIAR, fisioterapeutas que tenham experiência e treino, acho que sim. É uma alternativa, sim. Queres acrescentar mais uma coisa, Rita? Não, tu claramente deves perceber mais desta parte da fisioterapia, e assim, normalmente os doentes, quando chegam aqui, costuma ser mais até... É dessa parte que nós encaminhamos para consulta. Pronto, nós tratamos mais daqui da parte dos fármacos e assim. Certo. Portanto, tens mais experiência nessa parte. Temos aqui uma pergunta escrita, Sara Ferreira. É que a companheira disse que se quem estiver a tomar medicação para controlar a diabetes poderá parar e controlar através da alimentação equilibrada e exercício físico. Acho que isto aqui também é uma pergunta de nem. Se for uma diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, pronto, tem que tomar insulina. No diabetes tipo 2, está ali numa pré-diabetes. Claro que se conseguir cortar à boca, e até como eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, eu vou ter que tomar um medicamento para o colesterol toda a vida, isto não tem jeito nenhum. Eu digo, vai tomar até a missa do 7º dia, só se perder 20 quilos e virar um desportista, não é? Agora, claro que não temos de ser assim aos extremos, não é? Se a pessoa controlar com a boca, e de facto está ali no borderline, fizer muitos disparates e controlar e os níveis virem cá para baixo, sim, podemos ponderar o início da medicação, claro que sim, que estamos naquele borderline. Agora, quando está uma hemoglobina glicada de 10... e está a pensar que não é preciso tomar medicação, sim, se perder 30, 40 quilos e mudar de vida, que Deus o ajude, e a mim não desamparo, não é? Ou seja, é difícil quando estamos naquele pré-diabetes, sim, mas é difícil dizer um sim ou não nesta pergunta. Sim, aliás, é preciso muita força de vontade, sim, hábitos, alimentações e exercícios físicos, é preciso muita força de vontade, e muitas vezes a vida, tanto profissional como familiar, como tudo, não ajuda, não é? Nós temos o nosso trabalho, nós chegamos a casa, onde nos apetece é ir dormir, ver um filme, estar a fazer comida, fazer isso, fazer aquilo, e não ir propriamente fazer exercício físico, ou fazer assim... Estamos mais atarefados, não nos apetece fazer assim uma alimentação tão equilibrada, não é? E pronto, é preciso ter muito, muito cuidado aqui, não parar os medicamentos sem consulta médica, está bem? Seja pelo médico de família, seja pelo médico hospitalar, seja por quem for, convém não parar os medicamentos amparados, ter sempre algum seguimento, porque infelizmente a diabetes é uma doença inicialmente que costuma ser silenciosa, às vezes os doentes andam aí com glicadas de 10, que é uma coisa muito... glicadas de 10 é como se andassem com, sei lá, equivalente a quê? 400, glicoses 400 constantes no sangue, que é muito. Pronto, e precisamos de controlar. Não sei se temos mais alguma coisa a acrescentar, Daniela. Temos aqui aqui duas perguntas. Tinha daqui a diabetes estacional. Desculpe, estou aqui a perder já que eu fui a meada. Estou aqui a ler o que me aparece. Desculpem se estou a passar à frente. Quem teve diabetes estacional está mais propenso a ter diabetes no futuro. Diabetes estacional, quais alertas, sintomas e sinais? Posso tentar responder? Sim, aliás, então, como é que é? A pessoa... é assim, assim, de uma forma... É difícil explicar isto assim em tão pouco tempo. Mas pronto, a pessoa... está a pensar em engravidar ou está grávida, não é? Pronto, nos cuidados de saúde primária nós temos aquela consulta da gravidez, de baixo risco, em que a gente pede a glicémia, quando chega lá, ou até às 3 semanas a gente pede a glicémia em jejum. E a glicemia plasmática em jejum, se for abaixo de 92, vai implicar a realização às 24 às 28 semanas de inscrição a PTGO. Ou seja, estou a entrar aqui em muitos pormenores, que é com a sobrecarga de 75 gramas de açúcar. Ou seja, e a partir daí diz ou não se a pessoa é diabética.
Se tem a glicemia ou não. Nós somos estes parâmetros que a gente segue tal. Depois a gente avisa a grávida se não é diabética, ou seja, os critérios são diferentes. Ou seja, o cutoff é 92, já não é o 100 e tal, já não é o 116, ou seja, os valores são diferentes para as grávidas. O que é que acontece? Uma grávida que tenha já os valores elevadíssimos, em princípio não é diabetes gestacional, já era diabética antes, não sabia. O que é que vai acontecer? A pessoa que desenvolveu a diabetes gestacional quando estava grávida, a probabilidade de ela ter diabetes no futuro é maior, por isso tem que fazer uma monitorização mais apertada, assim aumenta o risco. E qual é o risco que temos de diabetes altos? Para o feto é prejudicial, porque pode haver um bebê muito grande, outro tipo de complicações, daí ser importante também na grávida termos que controlar isso e ser uma coisa que a gente faz por rotina, é obrigatório. Nós nos cuidados de saúde primários não falha, tal, temos que pedir aquilo, são as rotinas que a gente somos obrigados a pedir. Por isso, se isso acontecer, a gente temos que intervir logo. Não sei se consegui responder, que é difícil, porque é uma área mesmo... Se a minha médica tivesse a ouvir isto, tinha aqui 1 hora para falar sobre isto, a diabetes gestacional. E, aliás, é uma coisa que normalmente é diagnosticada pelas análises. Pronto, não há sintomas, não há nada. Pronto, é análise e fazer aquela prova com a glicose, que as grávidas... Sim, entre as 24 e as 38 semanas. E os valores são, era o 0,92, 180 e 153. Quando eu fiz o exame há pouco tempo, saiu de cor. Por isso é que está... Okay. Por isso é que sei, a minha médica me arruma aqui bem nisto. Que lá a gente não faz. Se ela já tivesse diabetes antes, a gente não podia estar análise, mas isto é obrigatório, isto não falha. Só se a grávida não quiser ir ao centro de saúde ou fugir, não souber que está grávida, mas isto não falha. Ou seja, a grávida nisso a gente vai lhe pedir. Sim. Mas está mais alguma pergunta? Eu fazia uma pergunta. Sim. Eu fiquei curioso, e há um bocado estava aqui a ver os comentários do Ernesto aqui destes medicamentos milagrosos para emagrecer. É verdade, se isto realmente funciona ou não, funciona, isso funciona, isso está aprovado, funciona, isso. Pronto, então tenho que falar com a minha médica de família a ver se ela me receita isto. Porque eu até ir para a universidade era magro, não praticava desporto e depois o único desporto que eu comecei a praticar era aquele desporto universitário de levantamento de copo e lançamento de pirisca e pouco mais. E obviamente que fui estudar para a universidade com 75 quilos, os 80 quilos, e saí de lá passado 5 anos com quase 130. Pronto, e tenho tido alguma dificuldade em perda de peso, precisamente. Eu só consigo perder peso quando faço desporto. E se calhar isto ajudava-me, não faço a mínima ideia. Mas a minha questão não tem a ver com isto, obviamente, tem a ver mais com a parte do diabetes, que é muito mais importante. Uma das questões que eu queria fazer é, nós com o envelhecimento da população e esta questão da pandemia do século XXI, da diabetes ser a pandemia do século XXI, a ideia que eu tenho é que nós temos o nosso pâncreas tem uma capacidade de produção de insulina determinada. E conforme, obviamente, a nossa alimentação, se comemos mais açúcar, menos açúcar, se comemos mais açúcares aos pequenos almoços ou ao final do dia, ele produz a insulina até que chega ali um momento e que deixa de produzir. E nós, com o envelhecimento da população, dá-me a ideia que muito mais facilmente temos mais diabéticos e há mais propensão à diabetes. Isto é verdade ou não? Ou é, mais uma vez, um mero mito em que realmente a produção não é aquela que está limitada e que nós temos, vamos imaginar a capacidade de produzir durante toda a nossa vida 5 litros de insulina e depois chegamos a uma altura e já não produzimos mais, ou é pura e simplesmente a avaria do sistema? Bem, queres tentar responder, Rita? Para mim, antes de mais na questão da obesidade, bem, não sei como é que tu costumas fazer, Daniela, mas sei que há hospitais, nomeadamente sei que pelo menos acho que no São João e aqui no Hospital da Feira, que nós temos consulta dedicada aqui à parte da obesidade. Que pronto, para além da parte da nutrição e conselhos, pronto, temos também a possibilidade de prescrição deste tipo de fármacos, assim, desde que o doente consiga, claro, comportá-los, não é?
mas temos sempre apoio nutricional, temos consulta dedicada a esta parte da obesidade também para ajudar, especialmente doentes diabéticos e também doentes não diabéticos. Pronto, Em relação à posso diabetes... só terminar nisso aí? É? Posso, dessa questão aí, pronto, eu falo dessa questão aí da parte, pronto, eu por acaso prescrevo, não é tanto no centro de saúde, prescrevo mais a nível da privada esse tipo de medicação. Até podia prescrever nos cuidados de saúde primário, mas a minha médica é que não deixa, não senta à vontade, porque isto é muito novo, é por uma questão, não posso estar assim a prescrever sem ela me autorizar, não está ainda muito familiarizada com este tipo de medicação. Mas, de facto, já fiz vários cursos com isto, em que sei as contraindicações, há pessoas que, uma da contraindicação, por exemplo, se tivesse a tomar algum tipo de classe de antidepressivos, que são os gimaus, que já são muito pouco, já nem existe quase na prática, já não existe tanto na prática clínica. Quase não existe. Diz? Quase não existe, não vejo. Já não existe, sim, mas há pessoas que ainda podem estar e não podem tomar aquilo, têm uma contraindicação. Ou uma, pronto, a gente temos que ver o doente que temos à frente. Existem contraindicações, poucas, mas existem. Eu, como pronto, nos médicos mais novos, estamos mais à vontade, porque isto saiu recentemente, isto também é uma coisa muito nova ainda no mercado. Mas sim, prescrevo muitos, com o apoio, aumentando, não sei se as pessoas já não fazem muito exercício físico, aumentando as caminhadas. Com esta ajuda, que normalmente eu até prescrevo, porque o mais eficaz é o Saxenda, que eu injetava. A gente começa com 0,6 miligramas, a primeira semana, a segunda, se a pessoa aguentar, e depois aumenta para 1,2. O que está programado até nos Estados Unidos da América até às 3 gramas. São as 3 gramas. E, de facto, aquilo faz efeito. Eu vejo os doentes que perderam 7, 8, 10 gramas de 0,9. Você fez um milagre. Depois, não. Aquilo, de facto, é o que é preciso. Tirar o apetite, aumenta o metabolismo, é excretado açúcar. Ou seja, de facto, há ali... E quando, por exemplo, as pessoas querem fazer alguma asneira, convém suspenderem, como eu digo, convém suspender o dia da toma do... Estou a falar isto para as pessoas que estão para a obesidade, não para os diabéticos. Os diabéticos é para fazer certinho, não quero confundir que isto agora foi para a obesidade. Não quero confundir uma coisa com a outra. Então, isto é na parte da obesidade, fazemos isso. E, por exemplo, se a pessoa quisesse nesse dia cometer um excesso, não podia estar a tomar isso, porque depois vomitava, não aguentava, e o que alguns colegas fazem, eu ainda não fiz isso, prescrevem o Orlistat para tomarem SOS para a gordura não ser reabsorvida. É assim, pronto, é este o esquema que estamos a usar, muito na privada, muitos endocrinologistas fazem isto agora, que isto é legal, isto é uma coisa, não estamos aqui, não estou aqui a vender banha da cobra, nem a prescrever uma anfetamina que é legal e uma droga, para aumentar o metabolismo, não é nada disso. Nem tenho nenhuma coparticipação com o Saxenda. Estou só a dizer o que existe, a gente não estamos, não é? Pronto, acho que já perdeu o raciocínio. Qual era a outra questão, Rita? Da parte da insulina do pâncreas. Bem, é assim, a maioria nós temos a população a envelhecer, não é? Pronto. Mas depois também temos a parte de vamos ver a nossa população está em termos de obesidade e em termos de excesso de peso, pronto. Sabemos que aumenta de acordo com a idade, pronto. As pessoas começam a chegar aos 50 anos, 60 anos, acabam por ganhar aquela gordurinha na barriga, que começa a aumentar e pronto, e depois é muito difícil também perder. Pronto. E não é gordura, é tecido fofinho que a gente ganha. É tecido fofinho. Eu não ganho gordura, quanto muito tecido fofinho. E esse tecido fofinho, como a Daniela diz, leva a uma coisa que se chama insulina resistência. Pronto, está muito associado aqui à parte da gordura abdominal. O que é a insulina resistência? Basicamente, o nosso pâncreas produz a insulina, sim. Ele, até a um certo ponto, ele consegue aumentar as doses de insulina que vai bombando, pronto, que vai expelindo de acordo com a nossa alimentação. Chega a um ponto, pronto, é limitado, não é? Se nós comermos 10 gramas de açúcar e, por exemplo, ele excretar 50 gramas de insulina, sei lá, pode excretar até aos 70, mas também não pode excretar mais, pronto, tem um limite, não é? Porque as nossas células também não se conseguem multiplicar. O que acontece é o pâncreas começa a aumentar a insulina, que precisa produzir por causa do açúcar, mas depois a nível das células, como nós temos muitas células de gordura, faz o que se chama insulina resistência, ou seja, como que bloqueiam aqui a ligação da insulina às células. E então a insulina não se liga, o pâncreas produz mais, mas chega a um ponto que não consegue produzir mais. Pronto, porque é um mecanismo fisiológico ilimitado, não é? E então, como a insulina também não consegue ligar-se mais, porque não temos mais receptores, a glicose acaba por
por não entrar, e este é um dos mecanismos que explica aqui a parte da diabetes. Claro que normalmente a obesidade, e especialmente aqui a parte da gordura, o tecido fofinho, da gordura abdominal, aumenta com a idade. Temos pessoas mais idosas que não têm, porque são magrinhas, mas a maioria, eu falo, não sei, Daniel, se tens essa percepção, pronto, tem aqui gordura abdominal que contribui aqui para o aumento da diabetes. Sim. Concordo. Acho que passa mais por aqui. Ora, eu agora ia dar aqui a palavra ao casal Angelina e Celestina, que estão ali com a mão no ar. Bom, eu gostava aqui de tecer aqui algumas considerações para pôr aqui à consideração da doutora Rita Costa e da minha companheira Daniela, que é o seguinte: falando especificamente da diabetes tipo 2, portanto, eu ouvi aqui falar bastante sobre os fármacos e como combater, etc. Mas já se falou aqui que isto é uma pandemia, portanto, à escala mundial. E eu julgo que todo diabético não se pode queixar, porque todo este problema, de uma maneira geral, e estou a falar na generalidade, não na totalidade, tudo isto aconteceu pela boca. E, portanto, eu aqui há alguns anos, porque também sou pré-diabético, acho eu, mas a minha filha, enfim, que toma conta de mim, a mais velha, ofereceu-me um livro de um guru, daqueles gurus americanos, em que ele garante que, através de uma alimentação correta, consegue reverter uma grande maioria, digamos, das pessoas diabéticas. Claro que a gente, quando lê o livro e quando começa a praticar, vê que, digamos, é violento para os nossos hábitos alimentares normais que nós temos. Mas que, se nós seguirmos, digamos, e se calhar não é preciso seguir 100%, mas é preciso seguir 60% ou 70%, os efeitos são realmente, digamos, fantásticos. É claro que para um português dizer que tem de comer por semana 70 gramas de carne ou de peixe, portanto, e se comer carne já não pode comer peixe, 70 gramas por semana, é complicado. Mas eu tenho a certeza que, se houvesse, e considerando que isto que é uma pandemia, eu vejo que, por exemplo, para quem bebe, até há grupos de alcoólicos anónimos. Portanto, se calhar seria bom começar a pensar-se em haver grupos de diabéticos anónimos, não é? Porque realmente nós para conhecermos todos uns aos outros. Não podemos estar a investir só em fármacos e deixar as pessoas continuarem. Eu acho que as senhoras doutoras têm de começar a dizer às pessoas que, se continuarem a comer da mesma maneira, vão morrer mais cedo. Portanto, têm de assustar as pessoas para ver se elas mudam e se lhe dão ferramentas para elas saberem o que é que hão de comer para melhorar. Portanto, era isto que eu gostava de deixar aqui à consideração, porque às vezes não basta só dizer que há fármacos e continuem a comer que a gente resolve, e aumenta as doses, e depois já há insulina, e depois há coisas que não são insulina e também resolvem, e as pessoas continuam, digamos, alegremente no mesmo caminho. Eu estou a falar, mas comi 3 vezes doce agora ao jantar, mas pronto, assumo a minha outra parte, e quando morrer não me vou queixar. Pronto. Mas, olha, agradeço a sua intervenção, companheiro Angelino. De facto, sim, se a gente conseguisse controlar, de facto, acabou, fizemos, é como eu digo, mudar o nosso estilo de vida, só que é difícil, temos que ter é difícil, não é? Temos que ter o doente à frente e dizer, olha, agora tenho que correr todos os dias 5 km, tenho que deixar de comer, molda de médico, não é? Logo a seguir, não vai, ou seja, tem que ser coisas adaptadas, mas acho que sim, tentar com o tratamento é com uma parte de deixar de fumar. Se a pessoa não estiver motivada, não há medicação, nem substitutos de nicotina que vá fazer, não é? Tem que partir muito do doente e que ele esteja... Mas sim, concordo, que se calhar devia haver uma maior preocupação e, de facto, aqui, neste caso, intervir em prevenção primordial, como a gente diz, em medidas mesmo que têm um grande impacto. De facto, isto é um flagelo, não é? Isto é mesmo... É milhões e milhões de diabetes a nível mundial.
Sim, e tenta-se intervir alguma coisa, não é? É sempre aquém, não é? Nas escolas, aqui e ali, mas pronto, mas está sempre muito... Fiquei sem te ouvir. Ficaste sem ouvir? Agora sim, estou a ouvir já. É? Pronto. Pronto, tenta-se intervir, só que sabe-se que é sempre menos do que o que se queria, não é? Pronto, não sei até se no centro de saúde já costumam. Há centros de saúde e às vezes nos hospitais há grupos diabéticos, há associações, por exemplo, grupos que se fazem com diabéticos e com enfermeiro ou com nutricionista. Às vezes isso acontece, pelo menos Existe, acho que tem. mas o tempo de resposta é 2 anos. Pois, é isso. Infelizmente temos mesmo aqui consultas com nutricionista e com consulta de diabetes com nutricionista, que supostamente é uma consulta multidisciplinar com médico, enfermeiro e nutricionista, é muito difícil, especialmente agora com a pandemia, é impossível fazer, pronto, mas a resposta... Mas acho que uma dica boa, de facto, as comidas processadas, se a pessoa puder evitar, ou seja, a comer fora, já sabe que mesmo por mais saudável que pareça ser, os óleos que usam que usam na indústria, ou seja, não tem nada a ver a gente cozinhar em casa e todos os dias, há pessoas que têm que comer todos os dias, as diárias, ou seja, só isso puderem passar a fazer a comida em casa e não a comida processada, fugir aos fast foods, ou seja, e já esse tipo de mudanças é muito bom, porque podem dizer o que disseram, um arroz feito em casa e um arroz feito em restaurante, não tem nada a ver. É diferente. O dose, porque a gente sabe em casa controlas tudo. Uhum. Ora, eu vou dar aqui espaço, tendo em conta que passamos aqui uns minutos da hora, não queria passar muito mais, dar aqui espaço para mais uma questão, se é que há. Por nós? Acerca da retinopatia Está diabética. aqui, sim, exato, está aqui uma por escrito. Portanto, a relação da diabetes com os problemas relacionados com a visão, que vocês fizeram uma breve referência em relação, quando expuseram inclusivamente os sintomas, e agora uma última da Daniela, portanto, em relação à visão, quando se tem noção da visão turva, que esteja relacionado com a diabetes, poderá significar que a retinopatia diabética já está avançada, sim ou não? Depende, isto depende. Depende, por exemplo, se for um diabético tipo 1 ou um diabético tipo 2. Quando é um diabético tipo 2 que a gente diagnostica logo, nós fazemos logo referência por uma consulta, não é consulta, é um rastreio de retinopatia diabética. Alguns são feitos de forma automática, outros têm oftalmologistas que vão ver a retina e depois eles veem se aquilo está muito mal, se é proliferativa, eles têm umas escalas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é assim uma escala e depois vem a visão da gravidade. Mas sim, se a pessoa já começa a ter alterações que são perceptíveis, isto não é bom sinal, não, já começa. Ou seja, o diabético 2 automaticamente vai, um diabético tipo 1 a passar de 5 anos, é as regras que a gente tem. Entra logo num rastreio, que é o rastreio da retinopatia diabética. Acho que quem for diabético costuma ir a isso, que eles veem a retina e veem como é que aquilo está. Se estiver muito grave, são logo chamados passado 15 dias e até depois já nem voltam para nós, passam até consultas com regularidade. Infelizmente o meu avô teve isso, até chegou do olho e depois era seguido já a nível hospitalar, porque já tinha alterações graves. Mas sim, ter uma visão turva pode ser diretamente da diabetes ou outra coisa grave, glaucomas, cataratas, sim, mas é mau sinal, sim, não é. É para procurar um médico. Convém ser visto. Sim. Vou soltar aqui o acrescento da Daniela, a diabetes também acelera. O desenvolvimento da catarata. Olha, não sei. Eu não sei responder bem a isso. A catarata é um vidro que a gente tem no olho e que a velhice, até é quase como os cabelos brancos estão para a cabeça, as cataratas os cabelos brancos estão para as cataratas. Ou seja, o envelhecimento do vidro. Começam a ficar as proteínas, começam a... Temos o vidro, não é? Temos aqui o que a gente chama um vidro. As proteínas aquilo começa a ficar embaciado. É quase como um envelhecimento. Olha, agora, se a diabetes acelera, se calhar, mas não sei responder com certeza. Não sei responder. Sabes, Rita? Com certeza não, por acaso, lá está, nós também não, isto será sempre uma coisa seguida pelo oftalmologista, não é? Nós só fazemos a referência para eles e eles depois vão avaliar aqui a parte tanto da retina como cataratas e coisas. Com certeza também não sei responder. Posso? Boa noite. Eu já fiz sinal, mas posso intervir? Sim, com certeza, Mário. Até já vontade. Mário Oliveira, também Mário Oliveira. Também sou de Vagos.
e sou diabético há 30 anos, insulinodependente. Portanto, como calculam, tudo o que disseram já é quase história para mim, não é? Mas eu gostava de dar 1 ou 2 testemunhos. O último é este mesmo da catarata, não é? Que realmente já depois destes 30 anos não estava à espera de ter um diagnóstico que pudesse já correr o risco da catarata. Não sei se sou exemplo, se não sou, mas eu sou, por acaso sou seguido aqui em Aveiro, pela endocrinologia, e até gostava de dar aqui os parabéns, eles não me estarão a ouvir, mas eu acho que, pelo menos a minha experiência, 5 estrelas do grupo aqui de Aveiro, no Hospital de Aveiro, mas por circunstâncias da minha médica, que é aqui de Aveiro, mas é docente até no ZUC, fui para Coimbra. Portanto, eu sou lá seguido em Coimbra pela oftalmologia. E realmente, há um mês, para isso, tanto, fui diagnosticado a catarata, 28 anos depois de ser diabético. Portanto, comecei o diabético aos 30, mais ou menos. Portanto, não sei se respondo à pergunta que se fez, mas provavelmente haverá alguma ligação, não aprofundei se era normal ou não. Só gostaria, eu peço desculpa, não quero interferir na situação médica, mas quem sou eu? Peço desculpa, acho que a intervenção foi muito boa. Quando se diz que a insulina não é o fim de nada, mas é o início realmente de uma vida diferente. Não gostava de ser da opinião aqui do Angelino, não é? Que assustar as pessoas, pois se calhar é uma maneira, mas obriga a uma disciplina terrível. Eu gostaria que fosse claro, porque não sou, como ele também disse, não sou disciplinado, e isso como é a tal doença silenciosa, os problemas depois aparecem, e como dizem os médicos, não é? Às vezes quando os problemas aparecem, depois eles tentam resolver, o importante é elas não aparecerem. Sobre o pé que se falou, eu também tenho experiência, não por o pé diabético, que ainda não estou com muitos problemas, mas por outras circunstâncias. Mas a palmilha, não quero contrariar a doutora Daniela, peço desculpa, sim, mas a palmilha deve ser uma palmilha própria. Ou seja, eu também sou seguido, sou seguido ao Hospital de Aveiro, é assim fantástico, sou seguido também por um podologista e estou a usar palmilhas que ajudam a circulação. Talvez não vale a pena ter aqui mais explicações. Ajudam a circulação do pé com uma palmilha correta, para a situação correta. Também tenho essa experiência, não fiz palmilha por causa disso, mas hoje sei que a palmilha também que me fizeram ajudou nessa parte. E qual é a marca da palmilha? Não é marca, é feita pela própria podologista. Ok. Pois. Pois é difícil a gente depois dizermos aos nossos doentes, está a perceber? Eu só estou a dar o meu testemunho, está bem? Não estou a contradizer, sim. Nem dizer mas sim, eu gosto de saber. Não são boas, não é? Sim, a solução. Não estou a dizer que são boas, portanto, eu fui por a questão do não sei como é que chama, do calcanhar, não é? Doía-me o calcanhar, faz ali aqueles... Agora faltam umas palavras, mas pronto. Mas verificou-se que no raio-x os ossos estavam ali a apertar as veias. Se eu posso dizer assim de uma maneira mais simples. Portanto, eu só estou a dar testemunho, não estou por amor de Deus, não. Cada caso é um caso e não estou eu estava a questionar, era para saber até, pronto, nós estamos aqui até aprendemos uns com os outros. Certo, portanto, estou a falar da minha experiência, que foi correndo desta forma, são 30 anos, não é? E depois, só dizer que realmente fala-se muito do olho e do pé, não é? Mas todos os órgãos periféricos são problemáticos, e eu acho que devia ter sido prevenido mais cedo sobre esse tema, ou eu devia ter percebido mais cedo, mas todos, o único caso da família que tive foi um tio meu, por acaso o padre, que se revelou quase ao mesmo tempo que eu. Portanto, ele mais 20 anos mais velho, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, ele já mais tarde na idade, não é? Mas mais ou menos ao mesmo tempo. E realmente ele faleceu por falência dos órgãos internos, não é? Portanto, foi um tema que não foi falado e se calhar não nos apercebemos, porque o olho e o pé é uma coisa exterior, não é? O outro está lá mais dentro, mas só chamar a atenção a isso, não é? É apenas o meu testemunho de vida, que eu também gostava, por ser diabético, porque o tema também me diz muito, obviamente, agradecer para me relembrar algumas coisas e 2 ou 3 aqui novas, e era só essa também a minha intervenção. E obrigado, está bem?
Ora, muito obrigado, Mário. Eu, se calhar, entretanto, então dava como encerrada a sessão, agradecendo os participantes, todos aqueles que estiveram a ouvir, e principalmente às duas oradoras, à doutora Rita e à doutora Daniela, tanto de certeza que nos ajudaram, conforme o testemunho que agora acabámos de ouvir, alguém que já tem alguma experiência, alguma já vasta, do sofrer com esta doença, mas que efetivamente estamos sempre a aprender. E a própria doutora Daniela estava exatamente a dizer isso, o quanto nós também precisamos de perceber o que é que nós podemos prevenir. Eu acho que mais do que tudo também tem a ver com isto, é que nós conseguimos estar atentos aos sintomas e nós próprios, não sendo médicos, mas realmente também ajudarmos a quem nos ajuda. Portanto, muito obrigada pela vossa brilhante e pela paixão que vocês também passam, da forma como vocês dirigiram toda a ação, e também aos parabéns da interação entre vocês as duas, que realmente foi muito interessante e acho que proveu... Somos amigas, né? Somos também, estamos à vontade. Sempre bom. Sem dúvida. Houve uma altura que eu pensei assim, porque eu não estou aqui a fazer nada como mediadora, porque vocês já estavam a fazer mediadoras e tudo, e muito bem. Portanto, muito obrigada e também dar aqui os parabéns, obviamente, ao Clube de Águeda pela organização deste webinar e parabéns por vos ter convidado. Nós, entretanto, então encontramos-nos, espero reencontrar-vos a vós, todos vós, daqui a uma semana à mesma hora, e vamos mudar o tema da diabetes para a visão, está bem? Muito obrigada então a todos e uma boa noite, e mantenham-se seguros e preventivos, que consigamos então todos nos manter em segurança e com saúde. Muito obrigada e uma boa noite a todos.